vai entendendo o que é um surto. Então, aí alguém está pedindo para entrar. Não é não. É um surto. Acontece quando há um aumento inesperado de um número de casos de determinada doença. Então, vamos pensar no sarampo, tá? Então, o sarampo aí, ele acontece em determinada em determinados locais. Então, aí, quando a gente tem aí, igual a cidade do Zen, por exemplo, tratado como um surto e não como uma epidemia, pois acontece em regiões específicas, como um bairro. Então, no bairro ali, está acontecendo um surto de dengue. Opa, então a gente sabe que é no bairro, no outro bairro não está tendo. Então, isso é surto, tá? Gente, vocês podem me cortar, se quiser saber alguma coisa, pode perguntar. Aproveita que a aula está dizendo para vocês. Epidemia. Tá bom. O que é uma epidemia? Ela irá acontecer quando existir ocorrências de surto. Então, eu tenho surto de dengue, aí eu tenho a epidemia. A epidemia em nível municipal, né? É aquela que ocorre quando diversos bairros apresentam certa doença. A nível estadual, ocorre quando diversas cidades registram caso em nível nacional. Quando a doença ocorre em diferentes regiões do país, exemplo, em fevereiro deste ano, teve 27 cidades que haviam decretado epidemia de dengue. Então, a gente acaba visualizando, né? Em fevereiro, aí teve essa epidemia de dengue, né? Pandemia. Pandemia todo mundo já sabe o que é, né? A pandemia é uma escala de gravidade, a pior dos cenários. Ela acontece quando uma epidemia se estende a níveis mundiais, ou seja, se espalha por diversas regiões do planeta. Em 2019, a gripe A, ou gripe suína, passou a ser uma epidemia para uma pandemia quando a Organização Mundial da Saúde, a OMS, começou a registrar casos nos 6 continentes do mundo. Em 11 de março de 2020, a Covid, que também passou a ser epidemia para uma pandemia. Passou de uma epidemia para uma pandemia, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho aí. Endemia. A endemia não está relacionada a uma questão quantitativa. É uma doença que se manifesta com frequência somente em determinada região, causa local, como a febre amarela, por exemplo, que é considerada uma doença endêmica da região norte do Brasil. Então, é uma doença que tem lá naquele local, tá? Ela não se estende para os outros locais. Então, da região norte, tá? Do Brasil. Então, aí ficam as diferenças sobre cada uma delas. Uma coisa também que é muito importante a gente aprender é níveis de atenção à saúde. Professor, o que vem ser isso? Nós temos aí a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela me fala que nós temos 3 níveis diferentes de atenção. Nós temos o primário, secundário e terciário. Essas categorias seguem uma ordem crescente para garantir que cada paciente seja atendido no nível que corresponde, estabelecendo assim uma prioridade no acolhimento. Então, assim, atenção primária, atende na UBS, secundária, hospital, terciária, hospital de grande porte, tá? Cada usuário se encaixa e possibilita no investimento em estratégias de melhoria gerais, independente do motivo que levou a pessoa a procurar a instituição, tá? Então, atenção primária, nós lembramos aqui de UBS. Na etapa primária, o foco está no agendamento de consultas e exames básicos como curativo, radiografias, eletrocardiograma, inalações, tratamento odontológico, medicação básica, encaminhamentos especialistas, encaminhar para os especialistas, tá? Desculpa, especialistas. Há também neste passo algumas ações para promoção à saúde pública. Então, tem espaços comunitários que tem tudo isso para incentivar a vacinação, o combate à dengue, são considerados partes essenciais desse nível. Então, quando a gente fala de atenção primária, nós estamos falando antes de acontecer a doença, tá? É essa a importância que a gente tem que entender. Aí, nós vamos para a atenção secundária, vamos pensar em UPA,
né? UPA 24 horas, unidade de pronto atendimento. A unidade de pronto atendimento UPA integram o estágio secundário nesse segmento, né? Especialidades como oftalmia, endócrino, etc. Com um fluxo bem definido após a fase inicial. Peraí, que tem alguém pedindo para entrar. Como um fluxo bem definido após a fase inicial do nível primário. Então, passei no nível primário, não deu condições, eu entro aí no nível secundário, tá? Estabelecendo o processo de saúde e doença, tá? Vale lembrar que nesse estágio os equipamentos de infraestrutura são compatíveis com a demanda, os profissionais adequados, né? E em doenças agudas, crônicas, além da emergencialista no atendimento. Não consigo ver chat agora, tá bom? Atenção terciária. O que vem a ser uma atenção terciária? Aqui, ó, Hospital de Guaianazes, tá? Um dos grandes hospitais corresponde ao nível terciário. O objetivo desse estágio é garantir que os procedimentos para a manutenção dos sinais vitais do paciente sejam priorizados. Aqui a tecnologia se torna a principal aliada dos médicos e dos outros profissionais que são responsáveis pelo socorro dos usuários. Então, eu tenho um hospital de grande porte, aonde nós temos aí várias coisas. Perfeito? Até aqui, temos dúvidas? Todas? Não. Não. Perfeito. Um pouquinho o Dr. Dag Queen falou com vocês também sobre isso, né? Então, assim, a gente só vem aí legitimar o que está acontecendo. A importância dos níveis de atenção à saúde. Os níveis de atenção à saúde possuem uma organização fundamental para se tornar a triagem do Sistema Único de Saúde, o SUS, mais eficiente quando os pacientes são direcionados a um nível ao outro, garante que os profissionais estejam disponíveis para o que precisa. Então, assim, para que eu tenho essa atenção primária? O que é importante essa triagem, né? Quando eu passo na UBS, essa UBS me manda para alguma especialidade, para uma UPA, para um hospital. Então, isso que é importante, tá? Eu tenho que vir de baixo, não superlotar os hospitais, com uma gripe, com uma coisa ou outra, tá? Então, por isso que a gente fala que tem que acontecer. A qualidade da gestão hospitalar depende diretamente de uma boa execução, de todas as tarefas, tá? Então, assim, se o nível primário, né, que a gente fala, o nível primário, atenção primária, secundária e terciária andam juntos, se conversam, eu não vou ter problema com isso. Eu vou conseguir aí ter um desafogamento dos hospitais, só que não é isso que acontece. Eu acho que vocês aí devem saber que isso não acontece. Nós temos o quê? As UBSs nunca tem médico, a UBS nunca tem um monte de coisa, e a gente aí fica a ver navio, e nós vamos procurar quem? Os AMAs, a UPA, e vamos procurar um hospital. Acabamos superlotando, e assim, por uma gripe, por uma dor nas costas, e aí sucessivamente. Que poderia só ser uma troca até de receita, uma troca como eu posso explicar para vocês, de um exame, tá? E aí sucessivamente, aonde eu poderia estar atendendo pessoas que realmente precisam do atendimento do pronto-socorro, tá? Nem todas as doenças são de níveis de pronto-socorro, ok? Então, esse acolhimento humanizado torna-se mais fácil ser posto em prática pelos colaboradores. Se todo mundo fizesse isso, não superlotasse, né? A UBS, quando o médico atende 14, ele já fala, não tem mais vaga, né? Porque essas 2 vagas é para uma emergência. E não é bem assim, tá? O ideal é que toda instituição de saúde possua um foco aos níveis de atenção. Então, se a minha UBS ela trabalha corretamente, a minhas UPAs trabalha corretamente, o meu hospital trabalha corretamente, eu desafogo tudo isso. É isso que a gente fala. Eu tenho que aperfeiçoar o processo interno. É necessário se preocupar sempre com a automoção do atendimento, da mação, né? A automoção. Então, eu tenho aí que tentar aí ajudar a todo o pessoal.
Principais programas, nós temos o Conecta SUS, o SAMU, que é o 92, o UPA 24 horas, o Programa Saúde da Família, né, aqui em nível mundial, Brasil, né, Olho Brasil, que são esses, núcleos de apoio, saúde da família, Humaniza SUS, né, e Programa Nacional do Tabagismo. Então, esses são alguns programas que a gente acaba tendo, que funciona, né, e isso é muito importante, né, estratégia de saúde da família, tudo aquilo que a gente precisa. Aí a gente entra um pouquinho para vocês conhecerem, aqui das vocês, quem está aqui, na casa de vocês, passa o pessoal da estratégia de saúde da família? Na minha casa, de vez em nunca. Uma vez a cada 6 meses. E você sabe que o correto ele A minha mora no quintal. Hã? A minha mora no quintal. A sua mora no quintal? Mora no mesmo quintal. Ah, legal. E elas fazem a visita? Sim. Legal. A estratégia da saúde foi criada em 1994 e tem se fortalecido como uma porta de entrada no sistema de saúde. No entanto, inicialmente não era uma estratégia, mas sim um programa do Ministério da Saúde chamado Programa Saúde da Família, PSF, e regularizado em 1994, devido a seu impacto positivo na saúde brasileira. Teve também uma abrangência aumentada, bem como caráter estendido a nível de estratégia. Desta forma, passa a ser atendido como estratégia a partir do ano de 2003. Então, ele começou como PSF, né, Programa Saúde da Família, e hoje, a partir de 2013, ele começa como Estratégia Saúde da Família. Nas proximidades da equipe médica com a família e a comunidade. O envolvimento com a família permite que o profissional de saúde entenda melhor a sua realidade. Então, eles têm que conhecer a realidade da família. Por isso que a gente aí coloca a pessoa do bairro, porque ela já conhece a comunidade, tá? Então, acaba aí ajudando a comunidade. Tem característica específica, portanto, necessidades diferentes do que se diz respeito à saúde, tá? Então, elas acabam fazendo. Então, bora lá. Cabe a essas equipes, além do atendimento da unidade básica de saúde, entender a realidade das famílias, o risco aos quais as populações estão expostas e ao problema da saúde mais comum, promover na comunidade discussão relacionada à cidadania e direitos da saúde. Então, bora lá. A equipe da saúde está ligada à unidade, perfeito. Ela está ligada à unidade básica de saúde, que é composta por quem? Pelo médico generalista. Ele consegue atender qualquer tipo de especialidade. Ou um especialista em saúde da família, ou médico da família ou da comunidade. Tá? Então, esse aqui a gente acaba visualizando. Qual é o próximo? É o enfermeiro generalista, ou especialista em saúde da família, que temos ainda o auxiliar e o técnico de enfermagem. Os agentes comunitários de saúde, o cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família, com auxílio do técnico de saúde bucal. Então, essa é a equipe que deveria se formar e compor a equipe de saúde, de estratégia de saúde da família, tá? Então, essa é a equipe para vocês aí conhecerem. E aí nós temos o programa de imunização, que é muito importante, tá? Então, a gente acaba passando por programa, né? Porque nós falamos muito mais de programa. O Dia de Imunização da Saúde é 9 de junho. O Brasil já erradicou e eliminou 6 doenças preveníveis pela vacina de sarampo, rubéola, a síndrome da rubéola congênita, a poliomielite, paralisia infantil, o tétano materno e o neonatal, e a varíola. Então, por quê? Porque o programa foi fazendo as vacinas, um monte de coisa. Hoje a gente tem aí, por causa devido mudanças e um monte de coisa, o sarampo está voltando com tudo, né? Mas ele já foi erradicado no Brasil, tá? Então, aí só para vocês entenderem. Então, nós temos o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização do Brasil. É um caso de sucesso reconhecido internacionalmente. Através desse programa, algumas doenças como varíola, poliomielite, que é a paralisia infantil, foram
erradicadas. Lembrando que a gente conseguiu aí banir essas doenças, mas estamos sabendo que está voltando um pouquinho. Foram erradicadas, somado a isso, foram reduzidas casos de morte, em decorrência das doenças como sarampo, rubéola, tétano, difteria e coqueluche. O Brasil oferece gratuitamente todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, são mais de 300 milhões de doses anuais aplicadas na população. O programa ainda tem como seus princípios a inclusão social, por isso as vacinas são oferecidas a toda a população sem qualquer tipo de distinção. O que eles estão fazendo? Eles estão promovendo a saúde, eles estão aí deixando a pessoa sem doença, isso é importante entender. Quando eu vacino, eu aí estou ajudando a erradicar doenças, a não ter pessoas abarrotando meu pronto-socorro. As aplicações são realizadas conforme o calendário de imunização, nós temos um calendário a ser seguido, essa situação epidemiológica é diferente para cada etapa da vida, além daquelas que devem ser tomadas por toda a população. A vacina específica para gestantes, para povos indígenas e pessoas que têm como destino viagens ou lugares e risco de algumas doenças. Lembrando lá que a gente falou de febre amarela. Para que as doenças sejam de fato erradicadas e não haja novos surtos epidêmicos, é fundamental que a população tenha consciência e esteja em dia com as suas vacinações. Falando nisso, que tal dar uma olhadinha na sua carteirinha de vacina? Vocês já olharam ela hoje? A minha tá em dia. Posso mandar você para estágio? Desculpa, não entendi. Posso mandar para estágio? Porque só para estágio tem que estar com as carteirinhas em dias. Pode, a minha tá em dia. Só em Minha 2029 também. que eu vou tomar de tétano. Perfeito. Quem mais está aí? Então tá Minha tá ótimo. em dia também. Hã? Minha tá em dia também. Perfeito. Tem mais alguém aí com a gente? Entrou um menino? Entrou e saiu. Ah. Gente, importante que vocês estão, né, estudando. Mais médico para o Brasil. Professor, o que é isso? Nós estamos com um pouco médico. Programa Mais Médico. O Programa Mais Médico surgiu para atender uma demanda emergencial da ausência ou escassez dos profissionais da saúde da região prioritária para o SUS. Nessa região estariam compreendidos os municípios com alto percentual da população em situação externa de pobreza e vulnerabilidade econômica e com alto percentual de utilização do SUS. Então, assim, mandou lá para aqueles locais, para aquelas ribeirinhas, aqueles médicos, né, o Médico Sem Fronteira e aí sucessivamente. Essa iniciativa também visa ampliar o investimento em infraestrutura, como construção, reforma e ampliação, as unidades básicas de saúde e o aumento do número de vagas para graduação e residência médica, né? Quando a gente pensa no programa Mais Médico. Além da ampliação em termos de oferta de serviço de saúde, o programa tem como objetivo humanizar o atendimento médico aproximadamente esses profissionais das comunidades que atende. Para isso, foram feitas alterações tanto no currículo da graduação quanto das residências médicas, que passaram a ter como norte a formação profissional que seja capaz de cuidar de um paciente além da doença, levando em consideração o indivíduo em um contexto, a família, a coletividade que participa. Quantas vezes vocês foram no médico? Presta atenção em mim. Que o médico perguntou, como a senhora chama? Você veio por quê? Ele não olha nem na sua cara, ele está olhando totalmente sempre para baixo. E aí, ó, tá com uma virose, toma isso, isso e isso, se não melhorar, volte. Nossa, inúmeras vezes. Mas você sabe por que disso? Por quê, professor? Porque nós deixamos. Porque nós deixamos. Por quê? Porque nós deixamos. Nós. Porque quando você fala, doutor, olha na minha cara, faz o exame. Ele vai falar, mas quem é o médico? O médico é o senhor. Só que o senhor não tem olho de raio-x para falar que eu estou com uma virose. Essa virose veio da onde?
Como que eu peguei essa virose? Foi por comida? Foi pelo ar? Você vai me dizer que é pela água? Qual exame você fez para falar que eu estou com virose? A gente, de vez em quando, aceita algumas coisas. Quando nós não É isso. Isso é verdade. Tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho sobre esse aspecto em geral, tá, gente? Que quando a gente acaba aceitando algumas coisas, a gente acaba mesmo. Infelizmente, né? Porque por que se ele olhar para você, como você chama? Quem está falando comigo agora? Desculpa, que eu não estou olhando. Roberta. Roberta, se eu falar para você, boa tarde, dona Roberta, pode entrar, senta aqui. Eu sou o doutor Everaldo, eu estou aqui para lhe ajudar. Você veio procurar a unidade por qual motivo? Não seria um tratamento diferenciado? Aonde que você Seria. esse tratamento? É muito difícil ter esse tratamento hoje em dia, tanto no pouso, até nos convênios também. Os médicos mal olham na sua cara, fica olhando para baixo, prescrevendo o que você está relatando, mas não faz nenhum exame clínico. Tem uns que nem te examina direito, né? Quantos que a gente pega que nem examina a gente direito, né, Roberto? Vocês estão aí? Verdade. Ah, tá. É porque eu penso que vocês caíram. As vagas dos programas priorizam os profissionais brasileiros, porém, com problema de falta de médico, o Brasil passou a aceitar candidaturas de estrangeiros. A prioridade é que esses médicos sejam brasileiros e também visam a garantir a continuidade do programa sem que esse dependa de acordos internacionais para preencher as vagas. Perfeito? Aqui. Perfeito. Oi. Oi, nada não, professor. É que a minha internet está caindo toda hora. Mas não tem problema, pode entrar e sair que eu sei que você está participando. Aqui tem farmácia popular. Isso é muito importante, eu conhecer sobre farmácia popular. Ficou um pouquinho fora mas eu consigo falar para você. Programa Farmácia Popular. Foi criado em 2004 com o objetivo de fornecer à população medicamentos considerados essenciais hoje, farmácias comerciais que credenciam o programa medicamento oferecido gratuitamente. Ou são doenças para os seguintes: hipertensão, diabetes e asma, né, que a gente aí tem grandes partes que acabamos acontecer. Para os remédios são oferecidos desconto, e o caso do colesterol alto, rinite, Parkinson, osteoporose, glaucoma, também há possibilidade de copagamento para anticoncepcionais, fraldas geriátricas. Então, ele consegue ter aí um valor que dá para ajudar, né? E então a gente já começa aí a entender um pouquinho. Além dos remédios que são disponibilizados pelo programa Farmácia Popular, há diversos outros medicamentos oferecidos pelo SUS em sua unidade de atendimento, que pode sofrer alguma variação do município para município. Atualmente, são quase 900 remédios fornecidos sem custo pelo SUS, que estão descritos na Relação Nacional de Medicamento Essencial. Então, se vocês olharem lá, vocês conseguem ver, né? Não importa a idade, o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Use camisinha. Então, nós temos aí também. Prevenção e controle do HIV/AIDS. O Brasil é referência mundial no controle dessa epidemia e desde 1996 distribuiu gratuitamente os antirretrovirais, o ARV, à população. Esse medicamento ajuda a evitar o enfraquecimento do sistema imunológico e assim aumenta o tempo de qualidade de vida. Tá? Então, eles dão gratuitamente, se a pessoa faz o tratamento correto, ela pode ter uma sobrevida, né? Ela pode ter muito mais anos. A Organização Mundial tem como meta acabar com a doença em até 2030. O Brasil já executa diversas medidas para alcançar essa meta, como campanha de prevenção, uso de preservativos associados ao tratamentos universais. Então, o Brasil dá tudo isso que a gente precisa. Prevenção e controle do HIV. O governo brasileiro ainda oferece duas formas de prevenção relacionado à PrEP. Isso aqui vocês vão ver muito. A PrEP, que é a profilaxia pré-exposição ao vírus. Então, lá, essa iniciativa utiliza medicamentos antirretrovirais para prevenção em pessoas que não infectadas pelos vírus, mas pertencentes aos grupos de risco, como, por exemplo, gays, homens que fazem sexo com outros homens, pessoalmente transexuais, trabalhadores dos sexos e casais
soro diferente, quando um deles está infectado, mas o outro não. Aí nós temos o PEP, profilaxia pós-exposição. Eu transei com uma pessoa, não sei, transei sem camisinha, eu posso fazer o PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Essa medida tem como objetivo prevenir a infecção do HIV após a exposição ao risco até 72 horas após o contato com o vírus. Como esses casos, a violência sexual, relação sexual desprotegida, em caso de acidente como instrumento pérfuro cortante ou contato com material biológico. A PEP também é oferecida gratuitamente pelo SUS. Então, nós temos o PrEP, o PrEP e o PrEP e o PEP. Tá? Então, a profilaxia pré-exposição e o PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Tá? Então, aí. Sistema Nacional de Transplante, o Ministério da Saúde também ajuda nesses dois aí. Sistema Nacional de Doações e Transplante de Órgãos. O Brasil é o maior programa público de transplante de órgãos no mundo. Cerca de 87% de todos os transplantes no país são feitos pelo SUS, inclusivamente com recursos públicos, e são responsáveis por ajudar que a cada dia mais pessoas tenham uma vida melhor. Então aí o Brasil bate o ranking, tá? Os órgãos que podem vir a ser doadores, vivos ou falecidos, no caso de doadores vivos, a doação não pode comprometer a saúde daquele que doará seu órgão. O paciente que necessita do órgão estão organizados em lista única na Central de Transplante da Secretaria de Saúde de cada estado e pelo Sistema Nacional de Transplantar. Então, eu tenho que, se eu quero receber um transplante que eu necessito, eu vou ter que estar aí fazendo o quê? Eu vou ter que estar nessa lista, né, que tem de pacientes que necessitam desse órgão. Então, eu tenho que estar numa lista aí de transplante. E isso é muito bem certinho, eu não posso passar à frente de ninguém. Eu passo à frente se aquele não serve, não é compatível, mas aí eu posso, independente das coisas. Os principais órgãos que podem ser doados são coração, fígado, pâncreas, pulmão, rim, córnea e tecido. O tempo de conservação extracorpórea varia de 4 a 48 horas, depende do órgão. Isso exige um processo que seja realizado com bastante agilidade. Eu preciso ter uma boa agilidade. Apesar de existir um número grande de doadores no Brasil, a fila de espera para transplante ainda é longa. Tá? E a população, quanto às equipes médicas, bombeiros e policiais, como os órgãos precisam ser doados rapidamente. Esses profissionais que podem contribuir para notificar a existência de órgãos disponível para doação em caso de falecimento. Morte encefálica, eu consigo tirar aí esses órgãos para fazer a doação. E aí a família tem que autorizar, é um monte de... É tudo certinho. A decisão sobre a doação de órgãos de pessoas falecidas é sempre tomada pela família. Não existe a possibilidade de uma pessoa em vida autorizar a doação em caso de falecimento. Por isso é importante que você converse com a sua família sobre o caso queira ser doador, tá? Então, é essa a sua vontade. E eu queria ser doador. Você pode falar para a sua família, tá? Que tal se tornar um doador? Então, nós temos um Registro Nacional de Medula Óssea, o REDOME. O REDOME foi criado em 1993, é o terceiro maior banco de doadores de medula óssea do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Alemanha. O Banco Brasileiro, entretanto, é o maior do mundo financiado com recurso exclusivamente público. Quando o paciente precisa de transplante de medula, a equipe do REDOME procura em sua base de dados por doadores compatíveis e entra em contato para confirmar o interesse. Então, eu vou lá e eu quero ser doador. Aí eu vou fazer toda a parte que eu preciso no REDOME, não vou tirar nada nesse momento, eu só vou fazer a doação quando eu descobrir que tem uma pessoa que tem é compatível com a minha medula. Se ele for compatível, aí eu vou lá direitinho, faço toda a parte de doação. Aí vou fazer exames médicos, tudo isso de novo. O Banco de Doadores do Brasil está articulando com os bancos internacionais e atualmente a chance de um paciente conseguir a doação de medula é de 64%. Para ser um doador de medula óssea, basta comparecer ao Hemocentro e realizar o cadastro. Você tem um cadastro
do Hemocentro, ok? E aí nós temos a Rede de Atenção Psicossocial, o RAPS. Rede de Atenção Psicossocial, RAPS, é um modelo de atenção em saúde à pessoa que possui transtornos mentais ou sofrimento decorrente ao uso de álcool e drogas. A rede funciona a partir do acesso de promoção dos direitos baseado na convivência de pessoas em sociedade. O atendimento pode ser realizado a partir das unidades básicas de saúde, como diretamente o Centro de Atenção de Psicossocial, que são os CAPs. Hoje nós temos os CAPs que atendem. Nós temos CAP1, que usa CAPs 2, 3, temos o CAPs álcool e droga, o CAPs adulto, o CAPs infantil, e aí sucessivamente. Esses centros são locais de atenção diária e substituem o modelo de asilo e recolhimento e valoriza a inserção social dessas pessoas por meio de trabalho e lazer e do fortalecimento do laço com a comunidade e a família. Então, isso é muito importante. Talvez eles estão precisando só conversar um pouco. E aí nós entramos no SAMU. Falamos um pouquinho do SAMU. 192. Foi criado em 2003 com parte política nacional atenção à urgência em um atendimento pré-hospitalar que tem como objetivo levar as vítimas em situação de urgência ou emergência para atenção médica, necessária de maneira mais rápida possível, evitando sofrimentos e sequelas e até mesmo morte. Então, quando a gente fala pré-hospitalar, né, é fora do hospital, é o SAMU, que pega na rua, pega na casa e aí sucessivamente. O serviço é realizar atendimento em qualquer lugar, 24 horas por dia, e é composta por uma equipe capacitada para atendimento. Atualmente, o SAMU atende 75% da população brasileira e conta com 2.965 unidades móveis de atendimento. Tá? E aí a gente acaba vendo, né, ações do governo federal, é uma relação à saúde. Nós temos estratégia saúde da família, entenda a sua realidade local, estimula a proximidade das equipes médicas com o paciente da família. Programa Nacional de Imunização, erradicou varíola e poliomielite, 300 milhões de doses de vacina por ano. Programa Mais Médico, objetiva levar os médicos para a região onde há ausência e escassez de profissionais com o princípio de humanização ao atendimento. Sistema Nacional de Transplante de Órgãos é o maior programa público de transplante de órgãos como o mundo. Os órgãos coração, fígado, pâncreas e pulmão, rim, córneas e tecidos. Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea é o terceiro banco maior de doadores de medula óssea do mundo. A chance do paciente conseguir receber doações ósseas compatíveis são de 64%. Ok? Aí a gente acaba visualizando tudo isso, né? E tem muita gente que não conhece. E continua a Roberta e eu, e a Bianca. Tá? Então, gente, perceba, tinha coisas que vocês conheciam aqui? Algumas coisas Sim. assim, questão de atendimento, de órgãos, principalmente doações de órgãos, eu tinha pouca informação. Agora já tem um pouquinho mais, né? Já tem um pouquinho mais, isso. Então, isso é muito importante, a gente poder aí levar um pouco para frente, né? Entendeu? Levar um pouquinho para frente, conhecer. Quanto mais a gente se intera, mais a gente aprende. Perfeito? É verdade.